Bora lá, pessoal. Agora então é hora de nós trabalharmos a parte criminal, a tão esperada parte criminal do Código de Trânsito Brasileiro, que cai demais nas provas de polícia no que diz respeito. E isso não vale só para o PRF não, tá? A parte criminal cai para outros cargos também. Então é importante que você domine a parte criminal do Código de Trânsito Brasileiro. E agora, para a gente já iniciar, portanto, eu quero introduzir para você como que a gente vai estudar a chamada parte criminal do Código de Trânsito Brasileiro. E, meus amigos, a parte criminal do CTB, ela é didaticamente subdividida em duas grandes partes. Vamos lá. Dentro desse aspecto da parte criminal, nós temos aquilo que nós chamamos de parte geral. Olha só, parte geral. E nós temos também aquilo que nós chamamos de parte especial, que trabalha os crimes em espécie mesmo, tá? Então vamos lá. A parte geral do Código de Trânsito Brasileiro que diz respeito ao aspecto criminal, ele está previsto do artigo 291 até o artigo 301 do CTB, mais o artigo 312-A e 312-B. Essa é a novidade implementada pela Lei 14.071. Tá? Então, a parte geral criminal vai do artigo 291 ao 301, mais 312-A e B, que são dois dispositivos que a gente vai conversar também. E na parte especial, doutores, na parte especial, nós temos basicamente os artigos 302 até o artigo 312 do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? São os chamados crimes em espécie, a parte especial que a gente tem especificamente na parte criminal. Tudo bem? Então, visto isso, a topografia do assunto que a gente vai trabalhar a parte criminal tem que ser levada dessa forma. É onde você vai encontrar os dispositivos a serem estudados para sua prova. Até porque, muitas vezes, doutores, é cobrado basicamente a literalidade do texto de lei. Então, vamos lá. Quando a gente trabalha, nós vamos começar, então, agora a parte geral, tá? Nós vamos começar agora a parte geral. E é isso que eu quero que você assimile aí, né? Com o artigo 291, parte geral do Código de Trânsito Brasileiro, com basicamente o artigo 291. O artigo 291 do CTB, meus amigos, ele vai trabalhar a aplicação subsidiária de outras normas, sendo elas o Código Penal, Código de Processo Penal e a legislação extravagante. Então, olha só, para nós começarmos a parte geral, vamos iniciar trabalhando com você o artigo 291 caput, que vai afirmar algo a respeito de aplicação subsidiária de outras normas. Vê se faz sentido. Olha só, aplicação subsidiária de três institutos normativos expressamente previstos: Código Penal, Código de Processo Penal e também as leis penais especiais. Então vamos lá, vamos devagar. Pedro, como assim aplicação subsidiária do Código Penal, Código de Processo Penal e leis penais especiais? Eu vou para um exemplo, já invocando aqui com os senhores uma temática jurisprudencial a respeito do tema. Quer ver? Aplicação subsidiária do Código Penal. Pedro, você pode me dar um exemplo? Claro, e isso é tópico jurisprudencial para sua prova. Vamos lá. Antigamente, o Código de Trânsito Brasileiro previa uma hipótese explícita de perdão judicial nos crimes culposos. Então, quando o homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, ele era praticado, olha que interessante, na modalidade culposa, obviamente, neste caso, o próprio CTB previa o tal do perdão judicial. O que aconteceu na prática? Esse instituto ele foi extinguido do Código de Trânsito Brasileiro. Só que hoje eu continuo aplicando o perdão judicial no crime de homicídio culposo e lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor. Só que agora não mais por aplicação de dispositivos previstos no CTB, mas por expressa previsão de dispositivos previstos no Código Penal. Sabe quando você estuda o artigo 121, o homicídio culposo, quando você tem o perdão judicial? Pois é, olha que interessante. Eu vou trazer para você um exemplo clássico aqui, ó. Exemplo. O perdão judicial nos
artigos 121 e 129, eles se estendem aos crimes do CTB de natureza culposa. Olha que legal. Se estendem ao CTB. Percebeu? Então, o perdão judicial nos artigos 121 e 129 do Código Penal, eles se estendem ao Código de Trânsito Brasileiro. Percebeu? Aplicação subsidiária do Código Penal em relação ao CTB. Pedro, e do Código de Processo Penal? Moçada, nós temos N dispositivos do CPP que poderão ser ampliados, que vão alcançar os dispositivos previstos, por exemplo, no Código de Trânsito Brasileiro. Dentre esses dispositivos, moçada, a parte relativa a inquérito policial, tanto é que nós veremos que hoje está afastado a questão de inquérito policial em algumas circunstâncias, por expressa previsão da Lei 9.099, só que existem situações em que será demandado sim o tal do inquérito. Então, olha que interessante, vamos devagar. Código Penal pode ser aplicado subsidiariamente, os institutos do CPP poderão ser aplicados subsidiariamente, assim como os institutos das leis penais especiais. E aqui, no que diz respeito às leis penais especiais, eu quero que você tenha muita atenção. Por favor, previna-se em relação à Lei 9.099 de 95. Essa, sem dúvida, é a de maior relevância aqui para nós, dentro do aspecto criminal. Sem dúvida, doutores, é o aspecto mais relevante que a gente tem que conversar. Lei 9.099. E eu já vou começar falando a respeito do parágrafo 1º da aplicação da Lei 9.099 de 95. Como assim, Pedro? Olha que interessante. Se nós pegarmos o parágrafo 1º da Lei 9.099, ele vai afirmar, olha que aspecto interessante, aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto no artigo 74, 76 e 88 da Lei 9.099 de 95, exceto em algumas circunstâncias. Então, vamos lá. O parágrafo 1º, ele deve ser trabalhado da seguinte forma. Vamos devagar agora aqui com você. Existe uma regra. Qual seria essa regra, Pedro? Aplica-se no artigo 303 do CTB, o quê? Os institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099 de 95. Então, olha só, aplica-se ao artigo 303 do CTB os institutos dos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099 de 95. Essa é a regra. Pedro, o que isso significa? Vamos devagar, respire e deixa eu trabalhar um pouquinho aqui com você. Quando eu cito que se aplica ao artigo 303 do CTB, que é o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, os institutos do artigo 74, 76 e 88, o que eu tenho que citar para você? Primeiro, artigo 74. Eu vou aplicar uma coisa que nós chamamos de composição civil dos danos. 76. Eu vou aplicar a transação penal. E artigo 88. O crime de lesão corporal é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Percebeu? Então vamos devagar, respire. No artigo 333, na lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor, eu aplico a composição civil dos danos. Pedro, o que é isso? Doutores, é um acordo. É um acordo feito entre as partes. Para quê? Para que não seja pleiteado indenização material e moral na esfera civil. Tudo bem? Então, isto vem a ser a composição civil dos danos. Pronto, você fez um acordo, você vai indenizar, tá tudo ok. Transação penal. Transação penal é nada mais do que um instituto despenalizador que você vai fazer um acordo com o Ministério Público. O Ministério Público vai oferecer para você uma penalidade substitutiva, como no caso da multa, como no caso da pena restritiva de direitos em alguns aspectos, e neste caso,
você, se transacionar, será beneficiado lá ao término do cumprimento do acordo com a extinção da punibilidade. Isso é a transação penal. E, por fim, a ação penal pública é também incondicionada. Condicionada à representação. Essa é a regra. Essa é a regra, igual citei para você. Agora vamos para a exceção. A exceção é o que verdadeiramente cai. Exceção. Então, eu estou continuando aqui no parágrafo 2º e eu vou colocar aqui embaixo, ó. Parágrafo 1º, perdão. Estou aqui continuando no parágrafo 1º e eu vou colocar para você a exceção. A exceção acontece quando, Pedro? Você vai afirmar o seguinte, ó. Não haverá aplicação da Lei 9.099 de 95 em alguns aspectos. Quais? Vamos lá. Eu não aplico os institutos da Lei 9.099 em algumas situações. Mas, Pedro, quais seriam estas situações? Doutores, eu vou listar aqui para você, mas por consequência lógica, você já imagina. Ora, se eu não vou ter aplicação da Lei 9.099, significa que não se admitirá composição civil dos danos, não se admitirá transação penal e o crime deixa de ser de ação penal pública condicionada e passa a ser de ação penal pública incondicionada. Vamos ver? Vamos trabalhar? Olha que interessante. Letra A. Letra A. Quando o indivíduo praticar o crime sob influência de álcool, ou de qualquer substância que altere a capacidade psíquica. Então, essa é a primeira hipótese. Então, vamos lá. Pratiquei lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Como regra, o crime é de ação penal pública condicionada à representação. No entanto, se você praticar o crime de lesão corporal sob influência de álcool ou qualquer substância que altere a capacidade psicoativa, nesse caso, o crime passa a ser de ação penal pública incondicionada, vale dizer. O delegado de polícia terá legitimidade para baixar, no caso, a portaria e dar início ao inquérito de ofício, e o Ministério Público poderá deflagrar a ação independentemente da representação da vítima. Percebeu o efeito, como é que é grave? Avança. Letra B. Segunda situação. Quando você praticar o crime do artigo 303 em via pública, mediante o quê, Pedro? Mediante exibição ou demonstração de perícia, demonstração de perícia, ou ainda mediante disputa ou competição automobilística. Disputa, corrida ou competição automobilística. Então, vamos lá. Claro, doutores, não autorizada, né? Não autorizada ali na via. Claro que tem que ser não autorizado, né? Não autorizado. Então, olha só. Você pratica racha em via pública. Resumindo, seria um exemplo clássico. Você está dando cavalinho de pau em via pública e causou lesão corporal em terceiro. Nesse caso, não se admite a composição civil dos danos, a transação penal e também não se admite o quê, doutores? A ação penal pública condicionada. Ela passa a ser incondicionada. Essa é a segunda hipótese. Pedro, e a terceira? Quando o crime for praticado com velocidade excessiva cuidado agora, hein? 50 km por hora. Moçada, a banca adora colocar aqui 50% da velocidade regulamentada. Então, deixa eu até trazer um exemplo para você. Exemplo. Imagina que o indivíduo esteja numa via arterial. Fala para mim, a via arterial, ela tem velocidade regulamentada quando não houver sinalização de quanto? Via arterial, fala para mim. 60 km por hora. Bacana. 60 km por hora. Nesse caso, se você praticou um crime a 100 km por hora, eu te pergunto, você é atingido por isso aqui ou não?
Claro que não. Só que você concorda que você excedeu 50% da velocidade regulamentada da via? Então repare que não é 50% da velocidade, é 50 km por hora mesmo. Tem que ser excessivo em 50 km por hora da velocidade regulamentada da via. Tudo bem? Então olha só, se você praticou isso a 100 km, você vai dizer que não se aplica o parágrafo 1º. Por quê, Pedro? Porque nesse caso você não ultrapassou 50 km da regulamentada da via. Percebeu? Essa seria a ideia. Não se aplica, portanto, o parágrafo 1º. Essa seria a ideia. Então, essas três circunstâncias fazem com que o crime de lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor, única e exclusivamente esse crime, hein? Só esse crime, ele não seja abrangido pela Lei 9.099 de 95. E aí, em todos esses casos, a ação penal passará a ser pública e incondicionada. Limpamos, né? Limpamos a nossa alma, porque esse troço aqui, sempre que ele aparece, você tem que tomar cuidado aí na sua prova. Vamos avançar. O parágrafo 2º vai falar da questão do inquérito, e o parágrafo 4º, o terceiro está vetado, vai falar a respeito da aplicação da pena. Então vamos lá. Agora o que eu quero ver com você? Parágrafo 2º. Nos casos que eu citei para você, doutores, nos casos que a gente conversou do parágrafo 1º, nesse caso, poderá sim haver inquérito policial. Então, olha só, parágrafo 2º, né? Parágrafo 2º. Nos casos citados lá no parágrafo 1º, o que você vai afirmar? Nos casos citados lá no parágrafo 1º, nesta situação, o delegado de polícia ele abrirá inquérito policial, apesar de ser uma infração de menor potencial ofensivo. Percebeu? Apesar de ser uma IMPO, o delegado ele vai implantar inquérito mesmo. Não vai ser só lavrado o termo circunstanciado coisíssima nenhuma. O delegado ele vai abrir inquérito policial por expressa previsão que nós temos lá no parágrafo 2º do artigo 291 do Código de Trânsito Brasileiro. Bem tranquilo. E por fim, o parágrafo 4º, o terceiro está vetado, ok? Então nós vamos direto para o parágrafo 4º. Parágrafo 4º do artigo 291, ele vai falar a respeito da aplicação da pena. Da aplicação das penas. O que ele vai afirmar? Olha só, o juiz, quando ele for aplicar qualquer pena prevista lá na parte criminal, que nós vamos conversar ainda, o juiz, quando ele for aplicar qualquer pena, ele vai verificar algumas coisinhas. Ele dará atenção especial à culpabilidade do agente, às circunstâncias e consequências do crime. A culpabilidade do agente, as circunstâncias em que o crime foi praticado e, por fim, nas consequências dele derivadas. Nas consequências dele derivadas. Beleza? Então, moçada, o parágrafo 4º a respeito da aplicação das penas dada pelo juiz, ele simplesmente deve verificar na hora de aplicar qualquer pena de qualquer crime do CTB, a culpabilidade, as circunstâncias em que o crime foi praticado e as consequências derivadas dessa figura criminosa. Tudo bem? Na sequência, eu quero bater com você um pouquinho da suspensão judicial do artigo 292. Olha só, essa suspensão judicial do artigo 292, moçada, ela é importantona para a gente conseguir acertar algumas questões de prova. Então, vamos lá? Aqui eu quero bater com você, portanto, uma temática que a gente vai chamar de suspensão judicial. Então, vamos lá. Artigo 292. Artigo 292 do CTB. É aquilo que a gente chama de suspensão judicial. Pedro, e o que vem a ser a tal da suspensão judicial? Ela em nada se confunde, doutores, com a suspensão administrativa. Vale dizer, aquela suspensão aplicada, por exemplo, pela autoridade de trânsito. Nada se confunde. Olha que interessante.
é possível que o juiz suspenda a sua carteira por decisão motivada, ou ainda será possível que a autoridade de trânsito faça. Só que cada um no seu quadrado, meus amigos. Cada um no seu quadrado, cada um na sua esfera de atuação. O juiz diante do Poder Judiciário e a administração pública mediante os órgãos de trânsito lá no Poder Executivo. Percebeu? Então olha como é que funciona essa ideia da suspensão judicial. Eu vou trabalhar com você algumas diferenças. O que a gente tem que martelar na prova são diferenças entre a suspensão judicial e a suspensão administrativa. Para nós, o substancial vem a ser isso. Então vamos devagar, né? Olha só. Suspensão judicial, suspensão. Vou colocar o seguinte, ó, aplicação. Na suspensão judicial, a aplicação é feita pelo juiz. Na suspensão judicial, a aplicação se dá pelo juiz, por isso que é suspensão judicial. E nós veremos já já as hipóteses de cabimento. Enquanto na suspensão administrativa, quem motiva, quem dá início, quem dá aso é a autoridade de trânsito, nada a ver com o Poder Judiciário. Percebeu? A suspensão derivada de pontuação, ou quando especificamente prevista na infração de trânsito, essa quem aplica é quem? São os órgãos de trânsito. Agora, quando eu trabalho com o juiz, estamos diante da suspensão necessariamente judicial, prevista como pena lá na parte criminal. Tudo bem? Avança. Duração. Quanto tempo pode durar a suspensão judicial? Fala para mim, quanto tempo ela pode durar? Doutores, essa duração cai em prova, hein? 2 meses a 5 anos. 2 meses a 5 anos. Então, o juiz poderá suspender a sua CNH de 2 meses a 5 anos, caso exista alguma das hipóteses de cabimento que a gente vai falar. Ok? Então, a duração se dará de 2 meses a 5 anos. Já a duração da suspensão administrativa, nós já vimos. Pode ser quando o derivado de pontuação de 6 meses a 12 meses, ou se reincidente de 8, ali a gente tem de 8 a 2 anos. Na verdade, 8 meses a 2 anos. Isso por pontuação. Quando estiver expressamente prevista na infração, de 2 a 8 meses se primário e de 8 a 18 meses se ele for reincidente. Isso a gente já conversou também no momento oportuno. A duração da suspensão judicial ela é diferente. 2 meses a 5 anos. Avança. Momento em que ela será aplicada. Quando, doutores, quando que se aplica a suspensão judicial? Fala para mim. Quando que ela poderá ser aplicada? Momento da nossa vida em que ele é aplicado, né? Tipo isso. Entende a doutrina, inclusive por expressa previsão que a gente tem no artigo 294, o artigo 294, ele vai falar que em qualquer fase, tudo bem? Aqui no artigo 292, nós inauguramos a suspensão judicial. E aí você vai ver que o 293 e o 294, eles vão complementar a ideia, tá? Então, olha que interessante. Momento a ser aplicado, tanto no inquérito policial, quanto na fase do processo. Então, olha que interessante. Só para você não falar que eu não disse. A duração está prevista no artigo 293. Artigo 293. O momento em que pode ser aplicado está previsto lá no artigo 294. 294 do CTB. E aí, olha que interessante. Será aplicada a suspensão judicial tanto na fase de inquérito quanto na fase de processo. Aí você vai me indagar, Pedro, mas você não me falou que a suspensão judicial é aquela proveniente de condenação em crime de trânsito? Pois é, essa é a regra. Temos exceção justamente prevista no artigo 294, que seria o quê? Para a garantia da ordem pública. É possível na fase de inquérito, então, por garantia da ordem pública, é aquilo que a gente chama de clamor público? É possível. Imagina que na fase investigativa o cara está fazendo só cagada com esse carro. O juiz ele poderá suspender neste caso. Então, olha só. Será cabível tanto no inquérito quanto no processo. E a iniciativa, repare agora, hein? Pode ser de ofício pelo juiz ou ainda mediante provocação do delegado ou do Ministério Público. Aí você vai me indagar, Pedro, mas pode o juiz atuar de ofício na fase de inquérito por expressa previsão do CTB? Pode, doutor. Pode, porque isso está expresso em lei. E lei se obedece. Percebeu?
Pedro, mas isso não fere o princípio da imparcialidade? Doutores, nós não tivemos isso ainda sendo impugnado perante os tribunais superiores. Portanto, você vai afirmar que a iniciativa para a tua prova pode ser de ofício ou mediante provocação do delegado de polícia ou do Ministério Público. Isso vale tanto para a fase de inquérito quanto para a fase de processo. Isso está expresso no 294. Cuidado com essa parada. Tudo bem? Legal. Hipóteses de cabimento. Hipóteses de cabimento da suspensão judicial. Esse aqui é o ponto mais importante que você tem aqui, tá? Hipóteses de cabimento da suspensão judicial. Vamos lá? Primeira hipótese, como eu já falei para você, para garantia de ordem pública em qualquer fase do inquérito ou do processo. Para garantia, então vamos fazer assim, ó. Letra A. Para garantia da ordem pública. Letra B. Será aplicável, será cabível quando ele for incidente em crime de trânsito e se tiver previsto como pena. Quando ele for incidente em crime de trânsito, incidente em crime de trânsito, quando houver previsão no crime. Quando houver previsão. Essa é a segunda hipótese de aplicação da suspensão judicial. Pedro, e a terceira? Essa terceira, inclusive, é até uma novidadezinha. Moçada, reincidente. Reincidente. Se ele for reincidente em crime de trânsito, pouco importa aqui o crime, hein? Se ele for reincidente em crime de trânsito, pouco importa. Pouco importa se tem ou não previsão no crime. Neste caso, há que se falar obrigatoriamente em aplicação da suspensão judicial. Deu para entender? Essa seria a hipótese de cabimento. Beleza, Pedro, consegui entender como é que isso aqui vai funcionar. Bacana. Agora, deixa eu trabalhar com você o prazo de entrega. Beleza, Pedro, fui condenado. O prazo de entrega se dará quando? Quando que eu tenho que entregar minha CNH? Quando que eu fui condenado por sentença transitada em julgado? Qual que é o prazo que eu tenho para entregar essa CNH? Meus amigos, o prazo que você tem para entregar essa CNH será um prazo de 48 horas. Olha só, você vai ter um prazo aqui de 48 horas para entregar, e se não entregar nesse prazo, você pratica o artigo 307, parágrafo único. Ou seja, você pratica o crime de violação da suspensão judicial equiparado com nova imposição de suspensão, com o mesmo prazo. Com uma nova imposição da suspensão pelo mesmo prazo. Ou seja, você vai receber mais uma suspensão a mais. Tá? Então, prazo de entrega será de 48 horas. Depois que sobrevier essa sentença ou depois que sobrevier a decisão do juiz de suspensão. Isso, por exemplo, quando acontecer na fase de inquérito ou de processo. Juiz determinou que você está suspenso judicialmente, você precisa entregar em 48 horas. Se não entregar, você pratica crime equiparado ao artigo 307, parágrafo único, com nova imposição de suspensão, pelo mesmo prazo. Deu para entender como que esse troço é importante para os senhores, ok? Pedro, mas o juiz, ele decretou. Vamos para a observação. O juiz decretou a suspensão. Cabe recurso? O juiz decretou a minha suspensão. Será que cabe recurso na esfera judicial? Sim ou não? Segundo o parágrafo único no artigo 294, doutores, em se tratando da decretação da suspensão ou a medida cautelar, em se tratando desse caso, caberá recurso. Só que o recurso que está aqui, olha só, do recurso que decretar a suspensão da medida ou que indeferir ou requerimento feito pelo MP. Caberá rese. Caberá recurso em sentido estrito sem efeito suspensivo. Sim. Cabe então recurso, Pedro? Cabe sim, da decisão do juiz. Qual recurso é esse? É o famoso rese. Recurso em sentido estrito sem efeito suspensivo.
sem efeito suspensivo. Cabe reze, sem efeito suspensivo. Bacana? Então, no que diz respeito à parte de suspensão judicial, moçada, esses são os principais temas que a gente tem que trabalhar com você, nesse caso, em concreto. E aí, é claro, a suspensão determinada pelo juiz, segundo o artigo 295 do CTB, ela deverá ser comunicada ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado em que ele for domiciliado ou residente. Então, lembre-se, o juiz determinou a suspensão, eu tenho que avisar, eu tenho que comunicar, é atípico isso, hein? Mas eu preciso comunicar o CONTRAN. Comunica-se o CONTRAN e também comunica-se o órgão ou entidade de trânsito do estado em que reside essa pessoa. Aí sim vale para o DETRAN, ok? O DETRAN do estado em que essa pessoa reside. Bacana? Então, doutores, no que diz respeito à suspensão judicial, são esses os aspectos que a gente tinha que trabalhar aqui nessa primeira parte que a gente está vendo, a parte geral criminal do CTB.